Olá, está começando mais um Ninter Podcast, o seu podcast aqui da Universidade Internacional Três Fronteiras. É um prazer ter você aqui assistindo mais uma entrevista, que é uma entrevista maravilhosa, cara, que mexe com você, que vai te fortalecer muito na decisão de que está pensando de vir aqui para o Paraguai estudar medicina ou outras carreiras. Lembrando que nós estamos aqui em Cidade do Leste, mas a Uninter também está em Pedro Juan Cabaleiro, né, na divisa ali de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Então você tem essas duas opções aí para se matricular. E olha só, gente, nós temos hoje uma entrevistada super bacana. Ela se chama Sara Ganesha Reis Ferreira. Ela tem 24 anos. Ela nasceu em Belém do Pará e foi criada em Irituia, no interior. Ela começou a cursar Direito, foi até o seu segundo ano e hoje é aluna do primeiro ano de Medicina aqui da Uninter. Seja muito bem-vinda, Sara. Isso, muito obrigada. Sara está vivendo uma das fases mais importantes da sua vida e mais intensa, né? Que é estudar medicina fora do Brasil, longe de casa, enfrentando desafios reais e ao mesmo tempo construindo sonhos, não é mesmo, Sara? Verdade. Sara, vamos começar num formato bem dinâmico e me conta uma coisa. Esse impacto inicial da sua vinda, sair lá do Belém do Pará, da região norte do país, né, do Brasil, quando você percebeu que sua vida tinha realmente mudado depois de começar medicina fora do Brasil? Quando é que você começou a perceber essa mudança e essa... Foi desde quando você tomou a decisão de sair lá do interior, lá de Sim. Irituia, para vir para o Paraguai? Sim, na verdade, a ficha caiu quando eu cheguei aqui, na verdade, né? Quando eu saí de Belém, eu vim para cá, para o Paraguai, e assim, eu tinha a impressão que eu estava só viajando. Quando eu aluguei a minha casa, que eu comecei a frequentar a faculdade, eu falei assim, meu Deus, eu tô sozinha em outro país. Aí foi que a ficha começou a cair, e aí começaram a vir vários desafios, mas também eu conheci muita gente maravilhosa, o que está tornando essa fase super tranquila para mim. E só vive o propósito quem suporta o O processo. Essa é uma das processo. frases mais tatuadas nos corpos aí de É. muita gente no Aham. mundo. O que essa frase significa para você? Viver, suportar este processo para viver o propósito é realmente o que você está vivendo hoje? É, com certeza, né? A gente vai ter muitos desafios, né, durante todos esses anos. Todo mundo que decide vir cursar medicina em outro país tem, né, essa noção. Porém, a gente tem fé, né, que o propósito vai ser muito maior, né? A gente tem fé em Deus que, suportando todo esse processo, mas junto também vem muita coisa boa e que o propósito vai ser muito maior lá na frente. Então, a gente se agarra nisso e tenta não desistir. E vai na fé. E vai na fé, E até me dar conta uma certo. coisa, o que foi mais difícil para você no começo? Foi sair de casa, estudar medicina ou lidar com tudo ao mesmo tempo? Lidar com tudo ao mesmo tempo, né? Antes de eu vir para cá, para o Paraguai, eu não estava estudando, né? Estava em casa, eu parei de estudar na pandemia e fiquei só trabalhando, né? O mais difícil, com certeza, é ficar longe da família, né? Eu sou muito apegada a toda a minha família, Uhum. né? Então, acho que o mais difícil foi isso mesmo. Teve aquele momento que você parou e falou assim: o que que eu estou fazendo aqui? Tem. De vez em quando bate, assim, uma bad, né? Uma saudade da família. E eu fico, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Podendo estar passando o final de semana em casa. E como é que você converte isso numa fala, não, eu estou no caminho certo? Eu começo a mandar mensagem para meus amigos, ou então vou estudar alguma coisa, ou então eu ligo chamada de vídeo para minha família e eu tento me agarrar naquele propósito, né? Como você falou, que lá na frente isso tudo vai ser muito gratificante, eu vou conseguir orgulhar toda a minha família em nome de Jesus. Quando fala assim, choque de realidade, qual foi o maior choque de realidade que a faculdade te trouxe? Quando você falou, estou estudando medicina, daqui a alguns anos eu vou cuidar de pessoas, eu vou salvar vidas. Quando você já sentiu esse choque? Já senti. Desde o primeiro momento que eu pisei aqui na Uninter, né, que começaram as aulas, que eu vi toda a dinâmica que a universidade traz pra gente, eu falei assim, meu Deus, eu tô me metendo numa responsabilidade muito grande, que é de cuidar de outra vida. Só que também esse era um sonho meu desde criança. Então, quando eu tive esse choque de realidade, eu falei, pô, mas eu já tô aqui. Eu não vim para outro país à toa, então eu vou levar e não vou desistir até o final. E quando fala assim de vida real e desafios, o que que ninguém te contou sobre estudar medicina e que você descobriu só agora? Os desafios que o Paraguai traz pra gente, né? É muito desafiador. Tu tá em outro país onde tu não conhece a língua e a gente tem que aprender na marra a conversar, a se comunicar e a conviver, né? Porque aqui no Paraguai é um ambiente multicultural, onde a gente tem que lidar com todos os tipos de pessoas. Então, é desafiador também por isso. A questão da moeda é diferente, que eu
Apanhei um pouquinho no Apanhou para começo, mas aprender. agora já tô acostumada. A moeda daqui é o Guarani, É, gente, mas também Guarani. trabalha-se muito em dólar, mas aqui na Cidade do Leste a maioria aceita, quase todos os ambientes Sim. aceitam reais, né? Pix também, então existem muitas facilidades para você que está vindo para cá. E essa questão, você já chorou por causa da prova? Como é que foi essa questão do... Já, dá um Já? nervoso, dá um nervoso. Quando você chora, quando você fala assim, eu tô chorando por algo, esse choro é um choro mais de desespero ou de satisfação, porque você sabe que aquele choro ele tem um peso na sua vida? Os dois. Desespero quando a gente vê muita matéria, muito conteúdo, e também um choro de alívio quando a gente termina de fazer a prova e sabe que aquilo vai dar certo no final, pelo esforço, E né? quando você, para quem está assistindo em casa que assiste essa sua entrevista e fala, meu Deus, eu não quero enfrentar tudo isso, qual o sabor depois de passar por isso? Bom, eu ainda não cheguei na reta O final, né? sabor depois da prova, tô Depois da dizendo. prova, nossa, é muito gratificante, porque a gente vê que todo o esforço, todo o estudo valeu a pena, então passa muito rápido, né? A gente tem a impressão, meu Deus, eu vou Você ficar chegou um dia desses, Eu né? cheguei um dia desses e já tô voltando para ver minha família. Então passa muito rápido. E é isso que deixa a gente com uma sensação boa de que o tempo passa rápido e daqui a pouco a gente já está se formando, em nome de Jesus. Agora vamos à questão polêmica, porque o curso de medicina é um curso muito polêmico. A gente sabe que existem muito ego, né? A gente sabe que Sim. existe muitas questões pessoais e a gente não pode deixar de falar sobre isso. Eu quero te fazer essa pergunta. O primeiro ano quebra o ego de todo mundo? Nem de todos, alguns não. Não quebra? Não. O seu quebrou o seu ego? Quebrou um pouco, quebrou. Digamos que você está se reconstruindo aquela Sara lá de Lituia. Sim, com certeza. A gente se reconstrói todos os dias, né? A gente aprende coisa nova todos os dias. A gente apanha todos os dias e para se tornar uma pessoa melhor no futuro, isso com certeza. Você sabe que esse é um processo Sim, de uma responsabilidade futura, né? Que é uma sim, responsabilidade médica, onde você precisa durante o processo de anamnese, que é de ouvir o paciente, que é um sim. processo onde você precisa de ter mais sabedoria, né? Muita E muita responsabilidade também. responsabilidade. E me conta uma coisa, o psicológico seu, como é que tá hoje? Como é que você está encarando todos esses desafios, Sara? Como é que você consegue lidar com tudo isso e organizar a sua vida? É, de vez em quando dá uma ansiedade, né? Porque a gente tem uma hora que, como a rotina daqui é muito corrida, o tempo passa muito rápido, a gente faz muita coisa durante o dia, às vezes a gente esquece que a gente está em outro país e tenta só focar no estudo e na vida, assim. E aí quando a gente tá assim de bobeira em casa, aí bate, meu Deus, eu tô em outro lugar, e aí bate aquela ansiedade, mas logo passa e a gente consegue ir lidando com isso dia após dia. Essa ansiedade que você está dizendo seria uma questão de peso, né? Peso, sim. né? E esse peso, ele seria uma cobrança externa ou uma cobrança de você mesma? Eu acho que é uma cobrança mais de mim mesmo, sabe? Você não Porque pode errar. eu tenho essa sensação que eu não posso errar, que eu tô sozinha aqui, eu não tenho pra onde correr, então eu tenho que dar conta. Você com 24 anos, você sabe que você tá amadurecendo mais rápido, né? Sim, O Paraguai, ele tem essa vantagem, gente. É um país incrível, né, Sara? sim, É um país que te traz uma bagagem de vida que nenhum outro país, eu acho que se nós tivéssemos no com Brasil, a gente certeza. estaria no mesmo patamar. Você consegue se transformar, é uma metamorfose que a gente passa aqui no Sim. Paraguai para o bem. Então, é muito bacana esse processo que só quem vive isso sabe. É muito Eu gostoso esse eu processo. tenho a impressão que eu amadureci em 5 meses o que eu não amadureci em 2 anos. É verdade, isso é muito. E é gostoso, É né? A gostoso. gente, é um peso, mas é, Sim, é uma coisa bacana. E a vida fora da sala de aula, Sara, me conta como é que mudou? Você era uma pessoa, né? Você trabalhava como influenciadora digital lá no sim. Pará, ainda trabalha com isso, né? E me conta uma coisa. Como é que foi essa questão do seu começo na medicina? Você conseguiu fazer deixar de lado essa sua fase? Você que é uma menina extremamente bonita, inteligente, que trabalhava para várias empresas lá na sua região, e hoje você já está fazendo alguns trabalhos aqui, Sim. né? Cidade da Leste. Como é que você está conciliando isso aqui? Na verdade, a prioridade aqui está sendo meus estudos, né? Se rolar um tempinho aqui e outro ali, aí eu tento fazer uma divulgação, fazer algum trabalho de publicidade, mas a prioridade, né, eu vim para cá para estudar mesmo. Então, o meu foco está sendo esse agora, E no se momento. você pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente? Não, eu não faria nada diferente, porque eu creio que tudo que eu passei serviu de aprendizado para ser quem eu sou hoje. Então,
Eu acho que não, eu não mudaria nada, faria tudo igual. E qual que é o hábito que você precisou abandonar, que você criou para sobreviver ao curso de medicina? O hábito que eu precisei abandonar, sair. Eu saía muito e agora eu quase não saio, assim, só raramente. É um peso, uma responsabilidade. Sim, com certeza. Não dá pra estar bebendo todo final de semana, por Perde- exemplo. Perdeu alguma coisa com isso ou não faz diferença? Não, não tá fazendo diferença nenhuma. Que bom, fico feliz com isso. E agora vamos falar sobre sonhos, propósito e futuro. A gente sabe que quando a gente fala de sonhos, propósito e futuro, tem um porquê, né? Sim, Eu tô falando de Onofre dos Anjos, o avô da Sara, né, que nos deixou, né, que deixou toda a família há 5 anos e que é um grande estímulo, né, o precursor de tudo isso na vida da Sara. Sara, conta pra gente um pouquinho da história do seu Onofre, como ele era, o que ele fazia para que te estimulasse. Desde pequeno você acompanhava o trabalho dele? sim. O meu avô foi uma pessoa incrível, né? Lá, principalmente na minha cidade de Irituia, todo mundo conhecia ele. Ele foi o dono da primeira farmácia da cidade. Irituia é uma cidade no interior do Pará, de mais ou menos em volta de uns 30 mil habitantes, né? Então era uma cidade muito pequena. Ele não era médico, porém ele tinha farmácia, ele tinha muito estudo e todo mundo da cidade se consultava com ele. As pessoas, em vez de ir no hospital, preferiam ir até a Sim, farmácia. lógico. Preferiam ir até a farmácia para consultar, para aplicar injeção, para receitar algum remédio. Então, desde criança, desde bebezinha, eu ia para a farmácia com ele, eu vendia remédio. Ele me ensinava muita coisa, sabe? E eu acompanhei tudo aquilo. E eu acho que um dos maiores sonhos da vida do meu avô, se ele estivesse vivo hoje, seria ver eu me tornando médica. Ele é a pessoa que te dá mais força nos dias mais pesados. Também. Além dele, a minha mãe, com certeza. A sua mãe tá assistindo esse Tá podcast assistindo sim. Um beijo, mãe. Te e toda a amo. sua família e todo o pessoal de Sim, Irituia. sim. E o que isso significa para você, sabendo que você está dando agora uma entrevista dentro de uma universidade que tem mais de 23 anos, uma universidade que é referência. Sim. E eu queria que você olhasse para essa câmera aqui agora e falasse, mãe, e fizesse um compromisso seu com a sua mãe, com toda a sua família, o porquê que você está aqui. Mãe, todo mundo da minha família, né? Eu queria falar para vocês que vocês não vão se arrepender de estar investindo nesse sonho junto comigo, que eu não vou desistir e que, se Deus quiser, daqui com não são mais 6 anos, são 5 anos e meio, né? Sim. Eu vou dar muito orgulho para todos vocês. Isso é uma promessa que eu faço de todo o meu coração, não só por mim, mas por toda a minha família e principalmente pelo meu avô que está lá no céu. Forte, digamos assim. Me conta uma coisa aí, daqui 10 anos, Sara estará em que patamar? Quem será a Sara daqui 10 anos? 10 anos? Como é que você se vê daqui 10 anos? Conta pra mim. Ai, daqui com 10 anos eu quero ser uma médica referência na minha área, bem famosa na Qual área? internet. Na verdade, eu ainda não decidi Não, a deixa eu... área. Qual é a dúvida? Alguma área que dê para eu trabalhar com material de internet, juntar publicidade com medicina. Entendi. É a minha ideia. Que bacana. Sara, e o seu diploma, que é o seu motivo de estar aqui hoje, ele Sim. tem, né? Você já falou que seriam essas duas pessoas, mas ele tem um peso muito grande na sua vida. Tem. Esse diploma, ele significa para você muito e ele significa também uma questão de uma mulher, né? Que passou muitos anos, que serão 6 anos que você vai enfrentar aqui. Sim. Você, quando segurar aquele diploma, o que ele vai significar na sua vida como Sara? Nossa, ele vai significar um símbolo de vitória muito grande, né? Porque, como eu te falei, eu tenho a impressão que eu amadureci em pouquíssimo tempo aqui no Paraguai, que eu não amadureci muito tempo estando em casa, né, lá no Brasil. Eu era uma pessoa que eu deixava meus sonhos de lado para viver os sonhos de outras pessoas. E quando eu caí na real que aquilo não ia me levar a lugar nenhum, eu falei, oxe, o que eu tô fazendo? Eu tô desistindo dos meus sonhos para tentar realizar o sonho de outras pessoas. E o que vai ser de mim daqui com 5 anos? Eu vou estar aqui no mesmo lugar? Sabe? Depois que eu comecei a ter essa noção, parece que virou uma chave na minha cabeça. Então, daqui com 6 anos, com certeza, eu segurar esse diploma, eu vou oferecer para minha mãe, para o meu avô e falar, eu consegui. E o meu maior sonho é esse. Que bom. E que conselho você daria para quem sonha fazer medicina? E tá na sua zona de conforto, tá lá na sua região, que é uma região extremamente rica, com pessoas que têm muitos talentos, e que estão assistindo você lá do cantinho da casa dela, sem falar, será que eu vou, será que eu não vou? De que forma que você chegaria até aquele coração
e tocasse nele e falasse assim, vá em frente, o que você deixaria de mensagem? Bom, né, para você que está aí me assistindo, que tem um sonho de cursar medicina no Paraguai, né, de preferência, eu diria para você não ter medo de dar esse passo, né, não ter medo. Às vezes a gente tem a sensação de que mudar para outro país pode ser muito desafiador, mas quando a gente chega aqui e encontra uma universidade que acolhe a gente da forma que a Uninter me acolheu, tudo se torna mais leve, a caminhada se torna mais leve. Então, se agarre no seu sonho, venha viver o processo, que com certeza o propósito vai ser muito maior, né, lá na frente. Então, eu acho que você não deve ter medo, dê esse passo, procure a Uninter, né, de preferência, porque foi uma universidade que me acolheu com todo o coração. Fiz muitos amigos aqui, eu sou muito feliz e principalmente, ela não visa só o profissional, mas ela torna a gente ótimos seres humanos, né? Todos os dias eu aprendo mais aqui. Então, é isso. Não desista dos seus sonhos e venha para a Uninter. Sara, eu só quero te agradecer mais uma vez por você fazer parte desse programa que, contando essa história, que existem várias outras histórias de forma tão honesta, né? Você contou pra gente aqui, essa conversa que mostra que a medicina não é só estudo, é um processo, é amadurecimento, é vida real todos os dias. E esse foi mais um dos episódios aqui do podcast Uninter, um espaço para histórias verdadeiras, desafios reais e sonhos em construção. E a você que nos acompanhou, continue ligado porque tem várias outras histórias aí que nós vamos trazer para você ao longo dos nossos dias. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe com seu amigo, compartilhe com sua família, com alguém que tem esse sonho e que tem essa mesma coragem que essa mulher chamada Sara Ganesha teve. E tenho certeza que você vai ser uma ótima médica. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Sinta-se abraçada por toda a universidade, em nome de toda a reitoria, em todos os decanos da universidade, dos docentes. Muito obrigada. A Uninter está sendo muito importante na realização do meu sonho e com certeza eu não me arrependo de estar fazendo parte dessa família nessa trajetória. Obrigado, continue nos acompanhando nas redes sociais e até a próxima. Show?